Oi gente, meu nome é Marina Almeida e esse vídeo é pra você que tá pensando em mudar de país, mas tá em dúvida entre a Espanha e Portugal. Eu já tive experiência nos dois países, então eu quero compartilhar com vocês, porque tem pontos muito importantes pra levar em consideração na hora de decidir, né? Eu já moro na Espanha desde 2017 e antes disso eu morei em Portugal, fiz o meu mestrado inteiro em jornalismo ali. E tive a oportunidade de escolher um país pra fazer um estágio e acabei decidindo por Espanha e fiquei aqui até hoje, né? Lembrando que esse vídeo é baseado na minha experiência, que pode ser diferente da sua experiência ou de outra pessoa, só que aqui eu vou trazer alguns dados reais que é muito importante você considerar na hora de escolher. E pra isso eu vou levar em consideração 7 pontos que são muito importantes. Eu tenho uma colinha aqui com o meu computador para não esquecer de nenhum, que são o idioma, né, o salário mínimo de cada país, a saúde pública, os tipos de visto, o emprego, a segurança e, por último, o custo de vida. Então fica até o final que eu vou trazer dados reais sobre custo de vida em Lisboa e em Málaga, que é onde eu moro, né, para fazer uma comparação de qual é o custo de vida mais barato. O primeiro ponto é o idioma, né, gente? Todo mundo sabe que Portugal fala português também, um pouco diferente, mas levando em consideração que é o mesmo idioma, você não precisa estudar antes de vir, porque a partir do momento que você chega, você já consegue se comunicar, então isso é muito interessante, né? E por isso que muita gente escolhe Portugal. Já na Espanha é um pouco diferente, porque eu cheguei aqui pensando que eu ia saber falar espanhol, porque eu tenho muita facilidade em ler espanhol, né? Só que não é bem assim, então a minha recomendação é que se você escolhe a Espanha, que você estude um pouco antes, porque não é tão fácil quanto parece. O segundo ponto que muita gente tem curiosidade é sobre o salário. Na Espanha é 950 euros por mês e em Portugal é 665, como vocês podem ver, um pouquinho menos, né, que na Espanha. Uma curiosidade é que na Espanha, em algumas empresas você pode receber 14 salários, mas peraí que não quer dizer que você vai receber mais dinheiro. Quer dizer que o seu salário anual vai ser dividido em 14 vezes, e aqui eles chamam como paga extra, que é muito interessante porque você recebe um pagamento no verão e outro pagamento no final do ano. Então, eu acho muito interessante, porque querendo ou não, é um momento que você mais quer gastar, né, no verão, quer viajar, quer ter férias ou quer aproveitar o verão. E no final de ano, por causa do Natal, do Ano Novo. Então, eu gosto muito disso, só que vai depender de empresa para empresa. E sobre férias remuneradas, a Espanha oferece 34 dias e em Portugal somente 22 dias. E o terceiro ponto é a saúde pública na Espanha e em Portugal, que eu sei que tem muita gente que tem curiosidade, porque querendo ou não é uma coisa que é importante, né? Porque principalmente se no início você não quer ter um seguro privado, que normalmente pode sair caro. Na Espanha, desde 2018, todo mundo tem direito a ser atendido na saúde pública, porque antes disso não. Antes disso, se você estivesse irregular, provavelmente você iria receber uma conta na sua casa, né? Então sim, todo mundo tem direito. Só que a saúde é um pouco diferente do que a gente tá acostumado no Brasil, né? Que, por exemplo, se eu tô com dor nas costas, eu vou em algum médico especialista disso. Se eu tô com dor no estômago, eu vou no médico do estômago. Aqui, não. Você tem que ir primeiro no médico de família, que ele é assignado pra você, de acordo com o centro de saúde mais perto da sua casa. E a partir daí, ele vai decidir se é importante ou não você ir no médico especialista ou se ele mesmo pode resolver pra você. Então não é assim tão fácil você conseguir um especialista e a maioria das vezes eles tentam resolver só com o médico de família, né? A partir do momento que você está legalizado na Espanha, você pode ir no centro de saúde e pedir a sua tarjeta sanitária, que é nada mais nada menos como se fosse um cartãozinho do SUS, só que o cartão daqui. Em Portugal tem a vantagem que todo brasileiro tem direito ao PB4, que é um acordo entre Brasil e Portugal. Então, você só precisa fazer esse documento e a partir daí você vai ter acesso à saúde pública em Portugal. Quando eu morava em Portugal, eu simplesmente levei o meu PB4 apostilado no centro de saúde, eles fizeram um cadastro pra mim e logo eu já fui atendida. Só que toda vez que eu ia no centro de saúde ser atendida, eu tinha que ter esse papel comigo. É importante ressaltar que é necessário renovar o PB4 a cada ano, né? Então, é um pouco, não vou dizer complicado, né? Porque agora eles finalmente colocaram pra você renovar ele online, porque antes você tinha que ir no Ministério da Saúde no Brasil, então eu tinha que fazer um documento permitindo a minha irmã pra ir por mim e tal, então era muito complicado e hoje em dia você só precisa pedir online, super fácil e muito mais rápido, né? Eu vou deixar um link aqui na descrição de um site que ensina passo a passo como você pode pedir o seu PB4. Se você tá gostando desse vídeo, se inscreve no canal porque eu vou trazer muito mais conteúdo sobre a minha vida aqui na Espanha. O quarto ponto é o visto e a cidadania. O processo nos dois países ele é muito similar, só que em Portugal é um pouquinho mais fácil e por isso também que muita gente escolhe ir para esse país. Sempre que você quiser ficar mais de 90 dias, seja em Portugal ou na Espanha, você precisa de um visto ou senão você vai estar em situação irregular, né?
O primeiro deles é o visto de estudo, que é a opção que muita gente escolhe, né, pra vir pra um desses países. Em Portugal, a gente tem dois vistos de estudantes, um pra quando você vem estudar o ensino superior e outro pra quando você vem fazer um estágio, por exemplo. Na Espanha, o visto de estudante é geral, mas o mais interessante é que você não precisa mais fazer o pedido do Brasil, você pode fazer desde aqui da Espanha. Então, por exemplo, você vem estudar espanhol por 3 meses aqui, e aí você decide que quer ficar mais 3. Antes, você precisava voltar para o Brasil, pedir para renovar o visto e depois voltar para a Espanha. Só que agora não. Agora você já pode pedir desde aqui e não tem todo esse trabalho que fazia muita gente desistir, né? O visto de trabalho é o tão sonhado de muita gente, né? E nos dois países, basicamente a mesma coisa. Você tem que ter a proposta, né, do país estando no Brasil. Você não pode vir pra cá e conseguir um emprego. E na Espanha é um pouquinho mais complicado, porque quem tem que fazer todo esse processo é a empresa. E por isso que muitas empresas deixam de contratar, né? Porque muitas vezes você tem que justificar por que você tá contratando um estrangeiro e não um espanhol. Já em Portugal, só você tendo a proposta, assim, você já pode dar entrada nos papéis pra ter esse visto de trabalho. O visto de empreendedor é basicamente o mesmo nos dois países, que é quando você quer abrir uma empresa, seja em Portugal ou na Espanha, você tem que pedir esse visto desde o Brasil e quando for autorizado, você pode vir para o país e abrir a sua empresa. O próximo é o visto para aposentados, que ele não é chamado assim, né? Só que ele é muito conhecido porque a grande maioria das pessoas que pedem esse visto já são aposentadas, que é basicamente quando você tem dinheiro para se sustentar, seja em Portugal ou na Espanha. No caso, que você não vai depender do governo, não vai depender de ninguém, simplesmente de você mesmo, e é muito procurado por aposentados que já têm uma renda alta, né, para poder viver nesse país, considerando que você tem que comprovar essa renda em euros. Então, se a gente vai converter euros e reais, você realmente vai precisar de muitos reais mensais. E em Portugal, você precisa comprovar na sua conta pelo menos para um ano. Então, sim, é bastante dinheiro. Na Espanha, o valor que eles pedem é de 2.000 euros, gente. É um absurdo, porque muita gente que vive na Espanha nem tem esse salário, né? Mas é verdade, eles são bem exigentes em relação a isso. Então, você tem que ter uma renda de 2.000 euros. E se vier alguém com você, 540 euros extra, né? Por cada pessoa que vier com você. Então, não é pouco dinheiro. Realmente tem que ser uma pessoa rica pra poder morar aqui, né? Com esse tipo de visto. Em Portugal já é um pouco mais tranquilo, você tem que comprovar que você tem pelo menos o salário mínimo, só que como eu tinha falado anteriormente, o problema é que você tem que ter o valor total de um ano, então é muito dinheiro se você for converter o real pro euro, né? O último deles é o Golden Visa, que é quando você tem muito dinheiro e quer investir esse dinheiro, seja na Espanha ou em Portugal, né? Pra quem tá ilegal na Espanha, saiba que você pode se regularizar. Nesse caso, eles têm uma coisa chamada arraigo. Eu vou deixar um link aqui na descrição pra você saber como você tem o direito, né, de pedir isso. E aí tem o direito de trabalhar e estar legalizado no país. E em Portugal, se você tá legal, você pode pedir a manifestação de interesse. Que aí, a partir daí, eles vão decidir se você tem o direito ou não de estar legalizado e poder trabalhar, que é o que todo mundo quer, né, gente? Para o manifesto de interesse, você tem que cumprir 3 requisitos, que é ter entrado legalmente no país, ter uma promessa ou um contrato de trabalho e tá tudo em dia na segurança social. Então, esses 3 pontos são importantes se você vai pedir, senão eles não vão autorizar. E outra opção é o reagrupamento familiar, que é quando você tem um familiar na Espanha ou em Portugal e a partir dele você vai conseguir a sua autorização de residência. Sobre a cidadania é um pouco mais fácil na Espanha, porque a partir do momento que você está 2 anos legalizado no país, você já pode pedir a cidadania. É um processo que demora um pouco nos dois países, mas que realmente se você já tá, né, não tem por que não pedir. Já em Portugal você precisa estar 5 anos legalizado, então um pouco mais, né, um pouco mais difícil de conseguir, mas também eu digo, né, se você já tá vivendo legalmente, não tem por que você não pedir depois desses 5 anos, porque você não vai perder a sua nacionalidade brasileira, que é o que acontece com alguns outros países, né? O próximo ponto é o emprego, né? Com a pandemia agora a gente aumentou um pouco a taxa de desemprego nos dois países, né? Mas eu tenho esperança de que isso vai melhorar no ano que vem, que a gente vai ter mais oportunidades, né? Eu tenho aqui os dados de 2020, que em Portugal a taxa de desemprego era de 6,8% e na Espanha 14,4%. Esse dado não foi atualizado agora em 2021, né? Provavelmente vai ser atualizado só no final do ano. Mas realmente é uma taxa um pouco alta. A gente nota, assim, principalmente eu moro aqui na Espanha e noto que muitos lugares estão fechando. Então realmente é um pouco triste isso. Talvez não seja o melhor momento pra emigrar, mas não quer dizer que você aí no Brasil não pode estar procurando emprego, né, gente? E se você estiver ilegal, claro que tem muita gente que tem trabalho dessa maneira, só que é complicado no sentido que você vai depender totalmente dessa pessoa. Ela pode não te pagar ou pode te pagar um valor que não é o adequado, né, pra esse tipo de trabalho. Mas sim, tem muita gente que trabalha dessa maneira.
O próximo ponto é a segurança, que eu sei que é um ponto que pesa muito na hora de escolher onde é que você vai morar, né? Querendo ou não, muita gente vem pra fora já por essa questão, porque no Brasil não é tão seguro como a gente gostaria que fosse, né? E segundo o Índice Global da Paz, em 2020 Portugal estava no ranking número 3 e a Espanha no número 38. Tem uma certa diferença, mas na minha experiência pessoal, eu nunca tive problema em nenhum dos dois países. Claro que certas partes você tem que tomar mais cuidado, principalmente onde tem mais turista e tal, mas no geral eu achei tranquilo. Se você teve uma experiência ruim, conta aqui embaixo nos comentários, porque realmente eu não conheço ninguém que teve algum assalto, que passou por algum assalto, alguma coisa assim, seja aqui na Espanha ou seja em Portugal. Agora o ponto mais interessante que todo mundo quer saber, que é o custo de vida, né, gente? A gente quer saber quanto a gente vai gastar de dinheiro, porque querendo ou não, é uma coisa que preocupa, porque a gente quer ter pelo menos o básico do básico, que é viver tranquilamente e poder desfrutar da vida. Eu trouxe dados reais de 2021 de um casal que mora em Lisboa e outro casal que mora aqui em Málaga. Então assim vocês vão poder comparar os preços e também terem uma ideia dos gastos básicos necessários, né? Claro que esses valores eles podem mudar, podem ser mais ou menos dependendo do estilo de vida que você quer levar. O primeiro gasto é aluguel. Os dois casais têm um apartamento com 2 quartos. Então, em Lisboa são 800 euros no centro e em Málaga 650 euros, um pouquinho mais afastado do centro, em cerca de 20 minutos de ônibus do centro. Então um pouquinho mais barato porque tá mais afastado, né? O segundo gasto é a água. Aqui na Espanha, a água e a luz, normalmente você paga a cada 2 meses. Então eu peguei o valor e dividi entre 2 para ter uma ideia do gasto mensal, né? Na Espanha é 18 euros por mês com 2 pessoas que trabalham e não estão muito tempo em casa. E em Lisboa, 35 euros, considerando que essas pessoas estão mais tempo em casa porque elas fazem home office. Então, né, tem essa diferença, já que consome mais. O próximo gasto é a luz, mas tem que levar em consideração que no inverno e no verão ele varia um pouco, principalmente no inverno em Portugal, né, que você usa mais o aquecedor, e aqui em Málaga que eles usam mais no verão o ar-condicionado, né. Em Portugal, a luz foi de 40 euros por mês e na Espanha, 27,50. Outro gasto que é interessante saber é o custo com internet. Em Portugal foi 35 euros mensal, mas só a internet. E aqui na Espanha eles têm um plano que eles pagam 70 euros, só que eles têm internet, o telefone fixo e um celular ilimitado para fazer ligações e tudo. Então, às vezes esses pacotes valem mais a pena do que se você for pagar tudo separado. O gasto com o mercado foi bem parecido. Os dois casais me comentaram que não se privam de coisas, tipo, como acontece às vezes no final do mês, a gente tentar economizar e gastar um pouquinho menos. Então, esses valores são de comida livre, digamos assim, o que você quiser no mês inteiro. Em Lisboa foi 250 euros e na Espanha 280 euros. Mais ou menos os preços são muito parecidos, só que realmente no mercado eu acho que em Portugal é um pouquinho mais barato que na Espanha. O valor do gás me surpreendeu um pouquinho porque Portugal é mais caro, é cerca de 20 euros um botijão de gás, enquanto que na Espanha é 14 euros. E aí vai depender. No verão, obviamente, se usa menos, porque no inverno aqui eles usam para tomar o banho o gás. Então, o que acontece? No inverno você precisa da água muito mais quente que no verão e aí você acaba usando mais gás, né? Mas aqui eu coloquei no valor como se fosse um botijão por mês. Agora o transporte público, né? O cartão mensal que você pode comprar e aí usar o mês inteiro, independente de quantas vezes você vá. Em Portugal custa 35 euros e na Espanha, 39,95. Então, quase 40 euros na Espanha e 35 euros em Portugal. Os dois casais têm carro, então eu também adicionei os gastos com isso. Na gasolina, em Portugal foi gasto 50 euros por mês e na Espanha 60 euros. Uma leve diferença, mas muito parecida também, né? E claro que se você tem carro, tem imposto, né, pra pagar e tem seguro. Aqui, eles pagam anual. Então, em Portugal foi 530 por ano e na Espanha foi 400 euros por ano. Só que, claro, isso vai depender do carro que você tem, né? Quanto mais atual o carro, mais caro é, obviamente. Então isso aí pode variar, só que nesse caso são esses os valores. E aí o total, gente, eu coloquei total com carro e total sem carro, né? Porque, pra vocês terem uma ideia, o total com carro em Portugal foi de 1.230 por mês, mais 530 por ano, que é o do carro, né? E na Espanha, 1.119,50 mais 400 por ano do carro. O total sem carro em Portugal deu 1.215 e na Espanha 1.099,45. Em Portugal deu um pouquinho mais caro, né? Por causa da diferença do apartamento que tá localizado no centro. Só que realmente, se a gente for ver a comparação de gastos, a Espanha é um pouco mais cara do que Portugal. Agora, sobre experiência pessoal, eu tive, sério,
Eu amei viver nos dois países. Só que se eu tivesse que escolher hoje em dia, obviamente, né, eu tô aqui, eu escolheria a Espanha, eu amo a Espanha. Eu acho que as pessoas se parecem muito mais com os brasileiros na questão que são muito mais animadas. Aqui tem muito bar, muita festa, muito tudo isso que eu gosto. E em Portugal é mais café, né, mais cafeteria e tal. As pessoas são um pouco mais fechadas, né, gente? Claro que não tô dizendo que todo mundo, não dá pra generalizar, eu digo das pessoas que eu conheci. Então, pra mim, a Espanha ganha. Só que, sério, eu viveria nos dois países, porque eu amei a minha experiência nos dois. Claro, né, gente, que nunca vai ser como o nosso país, é a nossa, gente, né? A gente tá acostumado, quando eu vou pro Brasil, eu vejo, nossa, como eu sinto falta desse contato, dessa facilidade que a gente tem pra conversar com uma pessoa que a gente nem conhece, né? Aqui isso já é um pouco mais fechado, seja em Portugal ou na Espanha, não é tão fácil essa comunicação. Mas ainda assim a gente tem que estar aberto pra isso, né? A gente escolheu mudar de país e são coisas que passam e que a gente se adapta. E os dois países têm praias e montanhas, então são paisagens muito lindas, né? Aqui em Málaga eu tenho a opção dos dois, então isso é muito interessante, né? Pra quem gosta, por exemplo, de fazer caminhada na montanha ou pra quem gosta de estar no verão na praia. É muito bom, sério. E só de pensar que um dia eu quase desisti, gente, de morar em Espanha, sério. Quando eu cheguei aqui, eu quis voltar pro Brasil. E quando eu penso isso, eu digo, meu Deus, tudo que eu teria perdido, né? Então, muitas vezes é difícil no início, só que a gente supera. E se não supera, a gente volta, né? A gente não é uma vergonha voltar. Quem sabe um dia eu conto essa história no canal, né? De como eu quase desisti de morar na Espanha e que hoje eu não consigo nem imaginar, né? Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você tá na dúvida ou se você simplesmente tinha curiosidade de saber um pouco, se inscreve aqui no canal que eu vou postar vídeos semanalmente e também vou fazer vlogs do final de semana da vida aqui na Espanha, né? Era isso. Um beijo e tchau. Vem pra Espanha, você também. Vem. Roubei a música do Itaú.